Olá, amados irmãos, queridos da Igreja Esmirna, a turma aí do Futsalva, todos que irão assistir aí nosso estudo pelo YouTube, pelo Facebook da página da nossa igreja, sejam todos muito bem-vindos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amados, é uma grande alegria podermos estar compartilhando da Palavra de Deus, à luz desse tema tão importante, que é a batalha espiritual. Temos estudado essa série de estudos da revista Nossa Fé. A batalha espiritual continua. Temos estudado aí o movimento chamado movimento de batalha espiritual. 4 segmentos desse tema aí, né? Dessa defesa da batalha espiritual. Segmentos são os carismáticos, os dispensacionalistas, os moderados e os seguidores de Peter Wagner. Temos falado então sobre esse tema. A batalha espiritual continua e temos falado sobre esses movimentos inseridos na batalha espiritual, movimentos de batalha espiritual. A nossa última lição, nós falamos, na lição 4, sobre a segunda parte desse movimento, examinando o movimento de batalha espiritual, esses 4, e à luz da palavra de Deus. E hoje nós vamos para a nossa lição número 5, examinando o movimento, parte 3, à luz de Gálatas, capítulo 5, que a gente vai ver ali, fruto do Espírito, obra da carne, com base nesse texto, nessa passagem, hoje nós vamos encerrar então esse subtema aí, né, de batalha espiritual, examinando esses movimentos. Então hoje é a terceira parte desse exame, desses movimentos, e aí depois nós vamos para outra subdivisão da questão da batalha espiritual, que é o nosso tema principal. Esta é a lição número 5, examinando o movimento, parte 3. Que movimento? Aqueles 4 movimentos que falamos. Depois, na lição 6, a gente já muda, já vai falar sobre a vitória de Cristo e tal. Mas vamos então finalizar aí o exame aí, à luz da palavra de Deus, desses 4 movimentos, tá bom? Queridos, nós vamos orar então, e depois vamos fazer a leitura do texto de Gálatas, capítulo 5, de 16 a 26, e iniciaremos então com a nossa introdução. Vamos orar. Senhor, obrigado por mais essa noite, por mais essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, para entendermos esses movimentos que defendem a batalha espiritual. Queremos entender esses movimentos à luz da Tua Palavra, para sabermos que forma, ó Pai, nós podemos nos comportar, como nós devemos reagir a esses movimentos, fundamentados na Tua Palavra, que é a nossa única regra de fé e prática. Ensina-nos pela Tua Palavra, dá-nos o discernimento, possamos crescer mais no entendimento e no conhecimento deste assunto. Oramos agradecidos, pedindo a Tua direção pela iluminação do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Abra aí então sua Bíblia, Gálatas capítulo 5, versos de 16 a 26. Gálatas 5, de 16 a 26, diz assim a palavra do Senhor. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras,
discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Ok. Vamos aqui então para a nossa introdução. Diz assim a nossa introdução da revista: dando continuidade à nossa avaliação dos ensinamentos do movimento de batalha espiritual, veremos outras 3 doutrinas bíblicas importantes que são frontalmente atacadas. A ação do Espírito Santo de conduzir a igreja à verdade, a doutrina da santificação e a doutrina do reinado de Cristo sobre seu povo. Se na aula passada nós falamos da doutrina da soberania de Deus, afrontada por esses movimentos, hoje nós veremos essas 3 doutrinas. A ação do Espírito de conduzir a igreja, afinal de contas, quem que conduz a igreja? É o Espírito Santo ou são os demônios? A doutrina do movimento de batalha espiritual ataca frontalmente essa doutrina, que o Espírito Santo conduz a igreja de Cristo. A doutrina da santificação. Ora, se eu sou passivo totalmente da ação demoníaca e ele tem liberdade de agir na minha vida, do que adianta a minha santificação, a doutrina da santificação, se a liberdade satânica, as forças do mal operam livremente, mesmo eu me santificando? E a doutrina do reinado de Cristo sobre o seu povo. Se Jesus Cristo é o rei dos exércitos, que rei é esse? Que outro reinado, o reino maligno, tem poder, opera sobre seu povo? Se nós estamos em Cristo e fazemos parte do seu reino, como que um reino maligno tem esse poder sobre o povo de Deus? Cristo dá liberdade no seu reino para que o diabo entre e faça o que quer? Então essas 3 doutrinas são frontalmente atacadas por esse movimento de batalha, por esses movimentos de batalha espiritual. A ação do Espírito Santo, a santificação, que é a parte que nos cabe de nos santificarmos e estarmos fortalecidos, revestidos de poder do Espírito Santo, e a ação do reinado de Cristo, que é soberano sobre tudo. Então é isso que nós vamos analisar essa noite. Primeiro, a história da igreja. O movimento de batalha espiritual deixa sem resposta o avanço do evangelho no mundo inteiro, antes do surgimento e da popularização dos ensinos e práticas do movimento. Como o evangelho avançou em séculos passados? Ora, esses movimentos eles não são antigos, eles não fazem parte da história da igreja. A igreja é muito anterior a esse movimento chamado batalha espiritual, que se subdivide nesses 4 aí que a gente citou aqui. Bom, se a igreja é muito anterior a esses movimentos, como que a igreja vivia antes? Como que a igreja cresceu? Como que a igreja prosperou se o inimigo agia livremente da forma como eles pregam?
e que hoje nós temos que lutar contra o espírito maligno. Como que a igreja evoluiu? Como que a igreja na história se manteve? Grandes reformadores como Lutero e Calvino foram usados por Deus para promover um importante avanço do evangelho na Europa medieval. No entanto, nenhum deles jamais usou técnicas espirituais, como amarrar, anular, mandar para o abismo ou destronar demônios. O mais perto que Lutero passou disso foi lançar seu tinteiro contra a parede, gritando: "Sai, Satanás!", ao sentir-se atacado por Satanás. A Reforma foi um movimento religioso em que a idolatria e as superstições da Europa medieval foram vencidas pela pura e simples pregação do Evangelho da salvação graciosa em Cristo. Em vez de amarrar demônios, os reformadores pregaram o Evangelho com energia. Suas convicções sobre o poder de Satanás e seus demônios são expressas no hino Castelo Forte, composto por Lutero. E uma das estrofes aí desse hino de Lutero, que está no nosso hinário, diz: "Se nos quisessem devorar demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá, com uma só palavra." Nos grandes avivamentos, fecha aspas aí para a estrofe do hino de Lutero. Nos grandes avivamentos espirituais dos séculos 16, 17 e 18, homens e mulheres de Deus espalharam o Evangelho pelo mundo todo, convocaram o povo de Deus a uma vida de santidade e traduziram a Escritura para muitas línguas, sem, contudo, usarem as técnicas do movimento de batalha espiritual. Geralmente, movimentos radicais que introduzem novos conceitos em suas gerações, como se fossem a verdade divina final e definitiva, não têm explicação adequada para a história, a não ser afirmar que seus antecessores estavam errados ou, na melhor das hipóteses, tinham uma fé incompleta. Será mesmo? Será que durante 2000 anos o Espírito Santo deixou a igreja às cegas com uma fé incompleta? Não é ele que tem a missão de ensinar à igreja todas as coisas e guiá-la na verdade, conforme João 14, 26 e 16, 13? Por que teria deixado essa lacuna? Por que o Espírito Santo teria deixado essa lacuna de 2000 anos na história para agora mostrar que há necessidade de um movimento de batalha espiritual? E a ação do Espírito Santo na igreja durante toda a sua história? Alega-se que os novos conceitos introduzidos pelo movimento de batalha espiritual são uma nova revelação de Deus para que ela, a revelação de Deus, possa enfrentar os males dos últimos dias. Segundo as Escrituras, porém, os últimos dias começaram no Pentecostes. Os últimos dias começaram no Pentecostes. Atos 2, 16 a 17, 1 Coríntios 10, 11, 1 João 2, 18, Hebreus 1, 2, 2 Pedro 3, 3. Então esses textos nos mostram que desde que o Pentecoste veio, o derramamento do Espírito Santo, onde os apóstolos foram tomados pelo Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo, passaram a pregar em todas as línguas, a falar em várias línguas, fluentemente, e a pregar o Evangelho a todas as nações. Ali se iniciam os últimos dias, uma nova dispensação,
uma nova era, o momento em que o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, sobre o povo de Deus, e passa a agir na igreja, no seu povo. O povo agora recebe da parte de Deus, por meio do batismo, o Espírito Santo. Ali começa os últimos dias. Por que só agora teria vindo essa revelação? O maior perigo desse argumento é introduzir uma nova fonte de revelação além dos escritos bíblicos, o que representa um ataque frontal à suficiência da Escritura. Se uma doutrina ou prática não pode ser provada pela Escritura, a consciência dos crentes não pode ser obrigada a aceitá-la. A razão é que a única coisa que obriga a nossa consciência é a palavra de Deus. Se tirarmos a Escritura como base única das doutrinas e práticas cristãs, certamente não teremos ensinamentos que vêm de Deus, mas do coração humano, ou mesmo de espíritos enganadores. Então essa é a verdade, queridos. Para que a nossa consciência fique tranquila acerca daquilo que fazemos, daquilo que praticamos, ela precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Eu pratico isso porque a palavra de Deus me ensina a fazê-lo, a praticá-lo. Eu creio nisso porque a palavra de Deus me ensina desta maneira. Que passar disso não vem de Deus, seja anátema. É isso que o apóstolo Paulo fala. Qualquer coisa que seja ensinada, que não tenha respaldo nas escrituras sagradas, seja anátema, seja maldito, seja considerado como nulo. Segundo ponto, o diabo como fonte de todo mal. Esse é um terceiro engano. E nós falamos um pouco disso no outro, quando examinamos o movimento na sua segunda parte. Eles põe muita responsabilidade em cima de Satanás. O diabo é a fonte de todo mal. E isso não é verdade. O ensino de que todos os males que afligem o mundo e a igreja vêm do diabo e dos demônios, e que, portanto, a solução é sempre confrontar e expelir essas entidades malignas, é o pressuposto mais básico desse movimento. Movimento de batalha espiritual. O mal no mundo, porém, existe sob duas formas, moral e circunstancial. No primeiro caso, moral, temos o pecado em todas as suas modalidades. No segundo, circunstancial, a miséria, a dor, o sofrimento, enfim, as circunstâncias que nos causam tristeza. Esses males são resultado da queda. Enquanto o mal moral é resultado da ação do homem, tentado ou não pelo diabo, males circunstanciais podem, algumas vezes, ser resultado da ação direta de demônios. Nos evangelhos, quando Jesus enfrentava os males que encontrava à sua frente, adotava duas práticas diferentes, dependendo se o mal era moral ou circunstancial. Quando o Senhor encontrava pessoas aflitas por doenças ou sofrendo por resultado direto de possessão demoníaca, ele expulsava os demônios responsáveis por aquelas circunstâncias. Seu método era expulsar, mandar embora aqueles espíritos malignos, mas nunca se vê o uso das tais técnicas do movimento de batalha espiritual. Então, a única coisa que Jesus fazia era expulsar, mandar embora. Não tinha essas técnicas utilizadas hoje pelo movimento de batalha espiritual. Nós não encontramos nenhuma dessas técnicas na palavra de Deus. A única coisa que acontecia quando Jesus de fato constatava que era uma possessão demoníaca era expulsar aqueles demônios. Nada além disso.
No entanto, quando o Senhor encontrava pessoas aflitas pelo pecado, seu método era perdoá-las e orientá-las a não pecar mais. Quando se tratava de uma aflição produzida pelo pecado, o método do Senhor era curar a doença e levar a pessoa a ter uma vida reta diante de Deus. Como aconteceu, por exemplo, com o paralítico de Betesda, João 5,14. Jesus, portanto, não expelia demônios quando o problema era o pecado. O movimento de batalha espiritual não compreende essa distinção básica. Como resultado, confunde os dois tipos de males e trata os dois com o mesmo método, tentando expulsar demônios quando o problema é o pecado. Essa postura deixa pouco espaço para a admissão da própria culpa, arrependimento, confissão e abandono do pecado. Antes do surgimento desse movimento, o pecado, mesmo que reincidente, era visto como responsabilidade do próprio indivíduo, que o alimentava de alguma forma. A solução era confessar o pecado a Deus e tomar todas as providências para que ele não encontrasse abrigo no coração. O crente era orientado a resistir ao diabo, Tiago 4,7, com a promessa de que ele fugiria. Não se resolvia a culpa com o exorcismo, nem se substituía a responsabilidade pessoal por demonização. Então, queridos, notem, Tiago 4,7, ele diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas como que resiste ao pecado? Por meio da santificação. E é essa doutrina que é quebrada, conforme nós falamos na introdução. O grande problema é que esquece do poder da santificação, que é a maior forma de resistir ao diabo. É a santificação. É deixar de pecar. É observar aquele pecado frequente, lutar contra ele assiduamente. Não ficar culpando o diabo, culpando espíritos malignos, olhando para Satanás, expulsando demônios. Não, a culpa do pecado é do indivíduo. A igreja sempre tratou assim. Mas aí vem esses movimentos de batalha espiritual colocando o diabo em tudo. Dando mais atenção para o diabo do que a fraqueza da nossa própria carne. Conforme nós lemos aqui, as obras da carne são conhecidas. Então, prostituição, lascívia, impureza, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, qualquer coisa disso não é coisa do diabo, é coisa da nossa carne. É da nossa própria fraqueza. Então, se eu adultero, então se eu vivo na lascívia, se eu vivo no pecado da luxúria, da idolatria, qualquer coisa, não, eu tenho que expelir o demônio que está em mim. Não, querido, isso é obra da carne. Resista ao diabo, que vai usar essas obras da carne, ou a tua própria cobiça, da tua carne, contra você. A santificação é a forma de você resistir ao diabo. Essa é a doutrina ensinada biblicamente. Se você produzir a sua vida em santidade, em santificação, enchei-vos do Espírito, o diabo fugirá de vós. Fugirá no sentido de parar de tentar resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Como que Jesus resistiu ao diabo? Foi lutando contra ele, expulsando, expelindo, amarrando, decretando? Não. Usando a palavra de Deus, deixando de pecar, não caindo em tentação, por meio da santificação, não deixando ser a fraqueza da sua carne o levar a pecar, induzido pela tentação de Satanás, mas pela sua própria carne, pela fraqueza da carne. Não, como que ele resistiu? Por meio da sua santificação, ou seja, usando a palavra de Deus, cheio do poder de Deus pela sua palavra. É assim que a gente luta a batalha espiritual. Não é enfrentando diretamente Satanás. É usando a palavra de Deus todas as vezes que ele vier tentar. Usando a palavra de Deus, a doutrina da santificação. Essa é a forma. Então, esse movimento da batalha espiritual, ele afronta a doutrina da santificação individual, que é a maior forma de batalha espiritual.
O movimento de batalha espiritual confunde essas coisas, o que tende a causar confusão e a privar o crente de experimentar a verdadeira libertação do domínio do pecado em sua vida. Essa libertação provém do exercício diário da mortificação da natureza pecaminosa, com base na sua crucificação em Cristo. Romanos 6,6 e 8,13. A solução para as obras da carne não é a expulsão dos espíritos, que supostamente nos escravizam e nos levam a praticar esses pecados. Um conceito estranho ao ensino bíblico. Mas viver uma vida no Espírito, esse é o ensino bíblico. Gálatas 5, 16 e 26 é o nosso texto básico. Viver uma vida no Espírito, ou seja, santificação. Esse é o ensino da Escritura para resistir ao diabo, para lutar contra a fraqueza da nossa carne, mortificando a carne. Isso é resistir ao diabo. O diabo ele apenas usa a nossa fraqueza. Se nós nos santificarmos e nos fortalecermos, quando o diabo vier para usar uma fraqueza nossa, ele não encontrará. Então, o processo de santificação é o processo de batalha espiritual. Estão percebendo, irmãos, que a questão é muito mais interna, é muito mais nossa e com Deus do que com Satanás? Satanás é um tentador, ele vive aí, ao derredor aí, fazendo barulho. E se ele encontrar brecha, ele vai tentar fazer você cair na sua própria cobiça. Mas essa ideia de ficar enfrentando o demônio e ter técnicas de expulsão, isso é muito pouco. Isso deve ser usado pelo cristão como Jesus usou na vida de pessoas que não têm a Deus, que não têm a Cristo, onde Cristo não reina, e que aí foi realmente tomado como possesso pelo demônio, pelos espíritos malignos. A parte que nos cabe para com esses é apenas expulsar, em nome de Jesus, como os apóstolos faziam, como o próprio Cristo fazia, não em nome de Jesus, mas com toda a sua autoridade. Jesus tinha autoridade divina sobre os demônios. Nós temos autoridade divina sobre os demônios através de Cristo. Expulsar em nome de Jesus. Não é na nossa força, não é na nossa autoridade, mas é pelo poder de Deus. Possessão de crentes, terceiro ponto. Um crente verdadeiro pode ser possuído por demônios? É importante observar, desde já, que a questão que estamos tratando não é se alguém que enfrenta ou que é membro de uma igreja cristã pode ficar possuído por demônios, mas se um crente verdadeiro, em quem habita o Espírito Santo, pode ser invadido por seres malignos que passam a governar toda a sua vida ou alguma parte dela. Então a pergunta é, um crente genuíno, um crente verdadeiramente convertido, que crê em Cristo, que foi batizado, lavado, remido, que dá testemunho de vida cristã fiel, piedosa, de oração, de santidade, de busca a Deus. Esse crente genuíno, não aquela pessoa que vai à igreja e diz que é crente, mas esse crente genuíno, ele pode ser tomado por possessão demoníaca? Essa é a pergunta. Os adeptos do movimento fazem distinção entre possessão demoníaca e demonização. Aí eles criam outro termo. Porque como a Bíblia diz, né, que aquele que é de Deus, o maligno não toca, então aí esses movimentos eles substituem possessão demoníaca por demonização. Ah, você não pode ser tomado, possesso pelo demônio, mas você pode estar demonizado, vamos dizer assim. A questão é, isso é bíblico? Segundo eles, a possessão indica a posse da vida e do destino de uma pessoa por demônios. Demonização já é uma outra coisa. Indica que uma pessoa, mesmo um crente, pode ter uma ou mais áreas de sua vida sob controle demoníaco. Assim,
Muitos defensores do movimento de batalha espiritual negam que um crente possa ficar possesso, mas ensinam que pode ficar demonizado. Segundo eles, a demonização é uma ação maligna na vida de um crente, que é superior à tentação, em que um ou mais demônios vêm habitar nele, fazendo ficar confuso, incrédulo e especialmente escravizado a determinados hábitos pecaminosos. Notem o problema, queridos, disso aí. Demonização, defendido pelos movimentos de batalha espiritual. O crente não é possesso, mas os demônios podem tomá-lo ali de certa forma, em certa medida, em um grau superior à tentação normal, e assim não é possessão, mas é demonização. É acima de uma tentação. É algo que está ali, enrustido na vida da pessoa, que ela não conseguirá se libertar daquilo se não for por uma expulsão demoníaca, por uma corrente ou aplicação de técnicas de libertação da demonização. Isso é bíblico? Será que isso é bíblico? Existe a ação demoníaca além da tentação que invade a minha vida? Porque ele diz isso, é uma ação maligna na vida de um crente, superior à tentação, em que um ou mais demônios vêm habitar nele, vêm habitar no crente. Um ou mais demônios vêm habitar em mim, não é uma possessão, mas habita em mim. Ora, aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Como que ele vai habitar em mim? Queridos, é uma aberração. Isso aqui é uma coisa totalmente contrária à Escritura. A Bíblia não fala desse meio termo, de algo acima da tentação. Resistir à tentação. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Não é para que vos livreis da demonização. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto. Não tem como o maligno tocar. Mas a carne é fraca. A Bíblia é clara nisso. Não tem esse negócio. O maligno não lhe toca. Não tem como ele tocar uma coisa acima da tentação. Então vejam, irmãos, isso é um perigo muito grande que a gente tem que tomar muito cuidado. Segundo eles, o crente cai vítima dessa opressão diabólica por causa de seus pecados ou por causa dos pecados de outros contra ele, como a molestação sexual durante a infância, o pecado de seus antepassados, ódio, amargura e rebelião durante a infância, pecados sexuais, maldições e pragas rogadas por terceiros, inclusive sobre os antepassados, e envolvimento com o ocultismo, ainda de acordo com os adeptos do movimento, esses fatores dão autoridade legal para que os demônios invadam a vida do crente e habite neles. Os demônios teriam autoridade legal para habitar em mim, cristão, em você, cristão. Caso alguém tivesse rogado uma praga para você, caso tivesse vindo alguma maldição sobre a tua vida, hereditária, que fosse, qualquer coisa, então os demônios teriam uma autoridade legal. Ainda que você foi lavado, remido pelo sangue de Cristo, ainda que você seja templo e santuário do Espírito Santo de Deus, ainda que você tenha nascido não da carne e do sangue, mas da água e do Espírito, ainda assim o demônio tem autoridade legal sobre a tua vida, porque você recebeu uma maldição hereditária, um ocultismo contra a tua vida. Base bíblica para isso? Nenhuma. Nenhuma. Nada pode nos separar do amor de Deus. O maligno não pode tocar. O espírito está pronto. A carne é que é fraca. E nós temos que lutar, como diz aqui Gálatas, contra as obras da carne, que são conhecidas.
É cada uma dessas, elas não são desconhecidas, não são nada oculto. É aquilo ali que você tem que lutar contra. O diabo vai te tentar naquelas áreas ali. É aquilo que você tem que lutar e é aquilo que você tem que vencer. Na verdade, independentemente do nome que se dê, a questão é se crentes verdadeiros podem ser escravizados por demônios, mesmo que seja em apenas uma área de sua vida. Segundo a Escritura, o crente está assentado com Cristo nos lugares celestiais, acima de todos os principados e potestades. Efésios 1, 21 a 22. O crente está em Cristo. E Cristo nada tem a ver com o maligno. Nós estamos em Cristo, queridos. O maligno não toca, o maligno não tem comunhão com Cristo, não tem como invadir a vida de Cristo. João 14, 30. E nós estamos em Cristo. Na verdade, o diabo não pode sequer tocar nos que são de Cristo. 1 João 5,18. Pois o Espírito Santo habita neles e é maior do que todos os espíritos malignos que existem. 1 João 4,4. Os demônios denominados pelo movimento como demônios da lascívia, do ódio, da ira, da vingança, da embriaguez, da inveja e assim por diante, não aparecem no Novo Testamento. Essas coisas são, na verdade, as obras da carne, que lemos aqui. Não são, portanto, demônios, mas pecados. A solução para eles não é expulsar os demônios que supostamente os dominam, mas arrependimento, confissão, santificação. O conceito extra-bíblico de crente demonizado, em vez de produzir a mortificação da nossa natureza pecaminosa, como a Escritura ensina, Colossenses 3,8, Romanos 8,13, ao contrário disso, fornece uma desculpa e uma racionalização para o pecado. Você tem desculpa. Ah, não sou eu que estou fazendo isso. É o diabo que habita em mim. Além disso, não há comprovação bíblica de que crentes verdadeiros possam ficar possuídos ou demonizados. Não existe isso. O Novo Testamento menciona vários encontros de pessoas endemoniadas com Jesus, mas nunca menciona como essa possessão aconteceu. Se foi por causa de pecados pessoais, pelos pecados dos outros, maldições hereditárias ou qualquer dos outros motivos mencionados por esses movimentos. Não devemos tentar satisfazer nossa curiosidade baseados apenas em especulações. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: nos casos bíblicos, onde aquelas pessoas estavam possessas realmente, endemoniadas realmente, nem naqueles casos a Bíblia explica por que eles estavam endemoniados. Então esses movimentos de batalha espiritual não têm fundamento bíblico, nem nos relatos de possessões demoníacas descritos na palavra de Deus para afirmar que são essas coisas. Ocultismo, uma maldição hereditária, que ele recebeu não sei de quê, qualquer coisa do tipo. Então, a Bíblia não fala isso. Então, querer fazer qualquer doutrina em cima disso é heresia. Realmente é possível um descrente ser atacado e oprimido pelo diabo, a ponto de ocorrer a possessão. Isso é bíblico, a gente vê na Bíblia. À luz da Escritura, porém, não ocorre a possessão ou demonização de verdadeiros crentes, lavados pelo sangue do Cordeiro. Não tem um relato bíblico que a pessoa foi lavada e remida pelo sangue de Cristo, batizada, professou a sua fé, confessou a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, e vai dizer o texto lá que ela foi tomada ou demonizada. Não existe isso na Escritura. Lamentavelmente, muitos cristãos e líderes evangélicos têm se esquecido do ensinamento do Catecismo Menor, expresso na pergunta 26. A pergunta 26 é a seguinte: como exerce Cristo as funções de rei? Resposta a essa pergunta: Cristo
exerce as funções de rei, sujeitando-nos a si mesmo, governando-nos e protegendo-nos, contendo e subjugando todos os seus e os nossos inimigos. Ou seja, se Cristo reina, ele subjuga todos os inimigos dele e nossos. Cristo reina, ele é soberano. A pura doutrina ensina que Cristo não é somente profeta e sacerdote, mas também é nosso rei, que nos protege e derrota nossos inimigos. Então veja, queridos, esse movimento, ele afronta essa doutrina de que Cristo é rei. Isso aí é tirar a autoridade soberana de Cristo como rei na nossa vida. Cristo reina na minha vida, mas aí eu dou lugar ao pecado, o diabo entra onde Cristo reina. O maligno não toca. Cristo reina, soberano. E onde Cristo está reinando, não tem o poder do maligno. Não tem o poder do maligno ali, a não ser para tentar naquilo que é a própria cobiça do homem. Né? A gente é tentado pela nossa própria cobiça. Então nós temos que buscar a santificação da nossa vida. Conclusão, irmãos. Os ensinamentos do movimento de batalha espiritual e de qualquer outro movimento precisam ser avaliados à luz da Escritura, nunca da experiência pessoal ou de preferências pessoais. Quando isso acontece, percebe-se que não há fundamento bíblico para seus principais ensinamentos. Pior ainda, ouvintes desavisados assimilam esses ensinos como se fossem doutrina bíblica. E ao assimilarem essas orientações como doutrina bíblica, o verdadeiro ensino bíblico é esquecido e o cristianismo é distorcido. Na presente lição, vimos como os ensinos do movimento de batalha espiritual divergem do ensino bíblico sobre a ação do Espírito de conduzir a igreja à verdade, a doutrina da santificação e a doutrina do reinado de Cristo sobre todos, especialmente sobre seu povo, e as consequências graves que isso pode causar à igreja de Cristo e ao crente individualmente. Então, vejam como que uma doutrina errada, irmãos, um desvirtuamento da doutrina bíblica verdadeira pode causar tantos estragos na vida de crentes. Pessoas que realmente creem em Deus, mas a confusão teológica delas faz com que elas fiquem totalmente desnorteadas, totalmente desavisadas, totalmente aflitas, angustiadas, porque não estão solidamente fundamentadas na palavra de Deus. E aí, ao invés de agir contra a sua própria natureza carnal, terrena, e focar nisso, fica com o seu foco distorcido, buscando ações demoníacas, buscando o nome de demônios, conversando com o diabo, buscando técnicas de expulsão demoníacas. E aí deixam de dar nome verdadeiro àquilo que realmente é de fato, que é a sua própria natureza terrena, que é a sua própria carne, que é a sua própria cobiça, que é contra as obras da carne que ele tem que lutar. E ele luta buscando o fruto do Espírito. Essa é a arma contra a nossa carne, contra as nossas próprias paixões, contra a nossa própria cobiça. Essa é a verdadeira batalha espiritual. E conhecer a palavra de Deus para não ser enganado pelo diabo. Aplicação, terminando aqui. Há alguma área na sua vida em que as tentações são mais fortes e os pecados são mais recorrentes? Se houver, nessa área seu zelo pela santificação precisa ser maior. Você precisa abandonar as obras da carne e se dedicar à santificação.
Ou seja, a pergunta é, tem alguma área na tua vida que você deve ter mais cuidado, que você é mais sensível, que você fraqueja mais, que você tropeça mais, que você cai mais? Se a resposta for sim, então você não está endemonizado. Você apenas precisa lutar mais contra essa tentação na sua vida, se santificar mais, buscar mais a presença de Deus e o conhecimento de Deus para evitar esse pecado na tua vida. Mais fragilidade, mais santificação. Quanto mais é a fraqueza da carne, mais deve ser fortalecido o espírito naquela área, naquele sentido. Não dê vazão para que a carne prevaleça sobre o espírito. A carne milita contra o espírito contra a carne. Não tem nada de Satanás aqui no meio da vida do crente. A vida do crente é resumida nisso: carne e espírito. O diabo apenas vai usar as suas próprias cobiças e vai te atiçar para aquelas cobiças. Cada um é tentado, e aí quem tenta é Satanás, pelas suas próprias cobiças, quando essa o seduz e o atrai. Mas não é que o diabo toca, não é que você é endemonizado, que o diabo vem sobre você. Não, ele apenas vai facilitar a tua cobiça. Então você não pode cobiçar, você tem que lutar contra tudo aquilo que você cobiça, que é pecaminoso. Isso é lutar contra as obras da carne. Queridos, que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar agradecendo a Deus por essa palavra. Senhor, obrigado por essa tarde que podemos meditar na Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que ensina, que é útil para o ensino, para a correção na justiça, para onde está errado nós colocarmos a forma correta, para praticarmos verdadeiramente a sã doutrina, para lutarmos com foco naquilo que é o nosso inimigo. E nesse caso nós estamos vendo que o nosso inimigo somos nós mesmos, as nossas próprias cobiças, nossas próprias fraquezas, a nossa própria carne. E somos atraídos a isso por causa do mundo, por causa da nossa cobiça, da nossa fraqueza, e o diabo é um instrumento apenas para nos fazer tropeçar e cair nelas. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Resistir o diabo e ele fugirá de vós, através da santificação. É isso que nós devemos fazer. O maligno não pode nem nos tocar. Nós somos templo e santuário do Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus é o Rei sobre a nossa vida. Ó Deus, faça-nos entender isso e descansar nisso e lutarmos com o foco correto. É a oração que fazemos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, amados. Fiquem com Deus. Prestem atenção aí na letra do hino de Martinho Lutero, que fala exatamente sobre isso que nós dissemos no estudo. Fiquem com o hino, meditem nessa letra e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.